Previdência Social, um problema que desafia governos. Nesta série, a repórter Juliana Costa mostra como funcionam as regras para a aposentadoria e como é a vida de quem se aposenta no Brasil. Olga começou a trabalhar aos 18 anos. Aos 47, decidiu se aposentar. A contribuição para a Previdência variou ao longo da vida profissional por causa das mudanças constantes nas regras, mas garantiu a renda atual da família. Olga recebe do INSS R$ 1.253 mensais. Se você não contribuir, se você não for fazendo ao longo da sua vida um fundo de pensão, onde você vai arrumar dinheiro? Então eu acho que nós temos que cumprir com a nossa parte e receber de volta aquilo que nós pagamos. No regime geral de Previdência Social, são atualmente 13 milhões e meio de aposentadorias. O piso do benefício é o salário mínimo, hoje em R$ 350. O teto chega a R$ 2.801,56. Para pedir a aposentadoria, os homens precisam ter contribuído por 35 anos e as mulheres por 30 anos. A alíquota de contribuição varia de 7,65% a 11%, de acordo com a faixa salarial. A aposentadoria do chamado regime geral é apenas um dos pagamentos feitos pela Previdência Social. Ela administra também outros 8 tipos de benefícios, como o auxílio-doença, a pensão por morte e o salário maternidade, além de pagar as aposentadorias dos servidores públicos, que têm um regime diferente. No funcionalismo público, são cerca de 675 mil aposentados, como Samir Sueden. Mas apesar de aposentado ainda pelas antigas regras, com o salário integral, Samir não parou de trabalhar, numa tentativa de compensar as perdas da aposentadoria por falta de reajuste ao longo dos anos. Não ganho bem não, ganho pouco como aposentado. Mas se eu dependesse dessas duas aposentadorias, a minha qualidade de vida cairia em 80%. Então a minha qualidade de vida hoje aposentado seria 20% do que eu vivo realmente. Além de comprovar o tempo de contribuição, os servidores públicos que se aposentam precisam ter uma idade mínima, 60 anos para homens e 55 anos para mulheres. Não há piso para os benefícios e o teto é o mesmo dos servidores da ativa. O salário de ministro do Supremo Tribunal Federal, hoje em R$ 24.500. Os servidores ativos da União contribuem com 11% da remuneração integral. Os inativos, desde meados de 2004, também, mas apenas sobre o valor da aposentadoria, que ultrapassa o teto do regime geral da Previdência, R$ 2.801,56. Apesar dos regimes diferentes, Olga e Samir compartilham as mesmas reclamações sobre a condição de aposentado no Brasil. Não adianta você pagar sobre 10 salários mínimos, que assim que você aposenta, você vai receber sobre 10 salários mínimos. Mas com o aumento de um proporcional muito maior para quem ganha um salário mínimo e muito menor para quem ganha mais de um, você vai chegar num salário mínimo. Então não compensa. 10 anos que eu não sei o que aumento, como aposentado, tá? Para mim, graças a Deus, não faz diferença porque eu tenho N alternativas. Mas o pobre do aposentado que se aposentou, ele está numa situação aflitiva. E como diminuir as reclamações se a Previdência paga mais do que recebe? O que fazer para diminuir o rombo nas contas e garantir o direito de se aposentar das futuras gerações? 24 milhões e meio de brasileiros recebem benefícios da Previdência Social. Em agosto passado, 13 bilhões 120 milhões de reais foram pagos em aposentadorias, seguros sociais e pensões. Mas a arrecadação de recursos no mesmo mês foi de apenas 10 bilhões e 20 milhões de reais. Com despesas normalmente maiores que receitas, a conta não fecha e gera o chamado déficit ou rombo da Previdência. Quem cobre a diferença é o Tesouro Nacional. Além das contribuições de segurados e empregadores, a Previdência é financiada por tributos, como a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a COFINS, a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, e a contribuição sobre movimentação financeira, a CPMF, recursos que têm sido insuficientes.